Né? Então, o primeiro conceito então, que a gente tem que lidar aqui ao tratar de fluidos em movimento seria análogo, né, na eletricidade à corrente elétrica. Seria a quantidade de massa de fluido que está sendo transportada, né, numa tubulação, por exemplo, num encanamento. Então, você imagina que você tem um encanamento, né? E qual é a quantidade de água, por exemplo, né? Ou pode ser outro fluido, que atravessa uma determinada área. Né? Então você imagina uma certa área que pode ser pequena o suficiente para que a velocidade em cada ponto dessa área seja a mesma, a velocidade do fluido, né? V, atravessando essa área. Então, quando passa um intervalo de tempo ΔT, o fluido que estava, todas as partículas do fluido que estavam passando por essa área, elas vão percorrer essa distância, V ΔT, tá certo? V ΔT, vão percorrer essa distância. Portanto, você vai ter um volume aqui, ó, volume do cilindro de V ΔT, que multiplica a área, não é isso? Você vai ter esse volume aí que está atravessando. Isso a gente está considerando essa velocidade é perpendicular à área. Tá certo? Vou colocar a notação vetorial porque, afinal de contas, um escalar não pode ser perpendicular ao outro, né? Então, quando o vetor velocidade é perpendicular à área, se não for perpendicular, então você faz assim, né? O volume, de modo geral, ele vai ser V delta T, produto escalar com N vezes a área. É isso? No caso geral, seria isso aqui. Mas eu estou pegando a componente perpendicular aí que está contando, né? Para determinar esse volume que contém aí partículas, todas as partículas do fluido, né? Que atravessaram essa área depois de um intervalo ΔT. Né? Durante esse intervalo ΔT, esse é o volume que passou por essa área. Tá certo? E esse V é a velocidade do fluido. A massa que atravessa a área durante o intervalo de tempo ΔT, a massa que atravessa a área durante o intervalo ΔT, quanto que vale essa massa? Essa massa eu posso chamar de ΔM, né? Esse sinal de igual aqui pode confundir, né? Então, porque não é ΔT igual a... Eu estou dizendo essa quantidade. Quem é essa dois pontos aqui, né? Então, dois pontos. Vamos chamar essa quantidade de ΔM. ΔM, exatamente essa massa que atravessa essa área no intervalo de tempo ΔT, é igual à densidade do fluido vezes o volume que atravessa. Não é isso? E o volume que atravessa é essa quantidade aqui que a gente acabou de escrever, que seria então, a gente pode tirar o ΔT, colocar fora de ordem, produto escalar de VNA. Não é isso? Então essa seria a expressão. Né? No caso simples, em que a velocidade é perpendicular à área,
no caso aqui tá mal feito, né? A notação tá ruim. No caso aqui, vocês entenderam, né? Mas a rigor tá errado. A velocidade é paralela ao vetor da área. É perpendicular à área, mas como o vetor n, né? O vetor que a gente define como sendo perpendicular, um vetor n chapéu é perpendicular a uma determinada área plana, né? Então, a velocidade seria paralela a esse vetor, que significa dizer que o vetor velocidade é perpendicular à área, tá certo? Aqui a gente escreveu dessa maneira, no caso em geral, em que não é necessariamente, em que a velocidade não é necessariamente perpendicular à área, mas tanto faz, pode escrever, considerar sempre perpendicular, não vai ter problema não. Então essa expressão aqui seria essa quantidade de massa. E a quantidade de massa pela unidade de tempo, dividido pela unidade de tempo, quanto que vai dar? Seria ρv, ρva, no caso em que é uma velocidade perpendicular à área, seria ρva, tá certo? Ou seja, isso aqui para um volume pequeno, né? Porque a área é suficientemente pequena, então você pode imaginar como se fosse uma área pequena aí, tá certo? Se você quiser saber, então, numa superfície, ao longo de uma superfície aí arbitrária, né? Uma superfície S, para você descobrir, aí você tem um fluido passando, para você descobrir a massa de fluido que atravessa toda essa superfície, aí você teria que fazer a seguinte conta, então, né? Já que isso aqui é a conta que você deve fazer numa área muito pequena, que você pode até considerar como se fosse um elemento de área, então você considera esse elemento de área aqui na superfície e vai somando tudo, você vai dar uma integral, e no caso uma integral de superfície. Então você teria que dm dt, que seria a vazão, que no livro diz, ele usa essa notação, ele coloca um I índice M, que significa vazão mássica, né? Vazão do fluido. Essa vazão vai ser integral de superfície, na superfície S, de densidade do fluido, vezes V, produto escalar de V, N, dA. Tá certo? Seria esse aqui talvez vocês não tenham visto ainda lá na matemática, né? Essa quantidade aqui, que é uma integral de superfície. Você faz um produto escalar. Na verdade, você já tem condição de ver isso aí, porque você já sabe o que é integral, já sabe o que é um produto escalar, então eu junto as duas coisas. Você calcula o produto escalar e soma, e integra, tá certo? Isso é o que a gente chama de... o nome disso aqui é o fluxo da quantidade ρv na superfície S. É o fluxo da quantidade, ρv na superfície S, o fluxo dessa quantidade. Tá certo? O fluxo, lá em Física 3, vocês vão ver o fluxo, se você substituir esse ρ, se o ρ, porque o ρ aqui é a densidade de massa, né? Ou a massa específica, enfim. É o volume dividido pela massa dividido pelo volume.
O ρ é a densidade de massa. Se você considerar, em vez de considerar esse ρ como sendo a densidade de massa, você considerar esse ρ como sendo a densidade de carga elétrica, aí essa quantidade que é ρV, ela vai passar a ser densidade de corrente elétrica. E aqui esse ρV é a densidade de corrente do fluido, tá certo? Aí você teria a corrente elétrica como sendo essa expressão daí, análoga. Mas isso aí é mais a ideia, né? A parte operacional que interessa para a gente aqui em Física 2 é apenas isso aqui, né? Você tem dois tipos de fluxo que o livro trata. Um deles é o fluxo, essa coisa que eu já mencionei, que é o fluxo. Fluxo não, é corrente, né? É vazão, perdão. Vazão mássica, conforme o livro nomeia, né? E essa vazão mássica é ρ, V vezes A. Sendo que esse A, seria, se você está dentro de um tubo, né, uma tubulação, um encanamento, seria a área transversal. E V é a velocidade do fluido ao longo do encanamento. Tá? Então não tem mistério, é coisa bem simples. E ele também distingue que a vazão, simplesmente a vazão, sem ser a mássica, como sendo VA. Que a interpretação disso aqui é apenas um volume que atravessa a área A e não a massa. Tá certo? Aí vai ser a vazão, é o volume. Por exemplo, exemplo de vazão, nesse caso aí, numa tubulação aí de um encanamento passam, sei lá, 10 litros por segundo. Isso aí é uma vazão, não é vazão mássica, mas é simplesmente uma vazão, que é um volume que atravessa o encanamento. Tá certo? Então essa parte aqui é apenas isso. E agora eu vou falar, para concluir, que talvez demande um pouquinho de mais tempo, é a equação de Bernoulli, né, que é usada para descrever fluidos em movimento no regime estacionário. Tá certo? Então, bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, hein? Não, pode perguntar à vontade. Então vamos tratar aqui da equação de Bernoulli. Que equação seria essa? Primeira coisa, então, você tem o regime estacionário. Isso significa que você tem um fluido, né? Aí você tem as linhas ali, linhas de velocidade do fluido que são constantes. E a velocidade nesse ponto é igual. Sempre é constante. Eu mudo de lugar, aí a velocidade pode mudar de lugar, inclusive de sentido. Mas, espacialmente falando, você tem um padrão que fica mais ou menos fixo de movimento. Entendeu? Esse aqui seria um regime estacionário, em que eu não há turbulência e também não há. O que não há? Outra coisa eu esqueci. Não há turbulência e não há. Viscosidade. Que é atrito, né? Viscosidade. Que nada mais é do que atrito. É resistência à passagem do fluido, né? Seria a viscosidade. Então, nesse caso ideal, em muitos casos assim envolvendo água, né? Isso é uma situação que até dá para aproximar. Aí a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, mesmo que tenha um pouquinho de viscosidade ou um pouquinho de turbulência, ainda que seja muito pequeno,
a equação de Bernoulli pode te dar uma boa aproximação do que está acontecendo, né? Apenas vai te dar uma, uma ideia assim, geral, uma estimativa razoável dos números das quantidades, ainda que alguma eventual pequena turbulência ou viscosidade possa desviar um pouco do valor previsto pela equação de Bernoulli. Mas é muito importante a gente ter isso na cabeça, que a equação de Bernoulli ela se aplica num regime bem idealizado e que não há turbulência nem viscosidade, né? E nem grandes mudanças, né, temporais no padrão ali no padrão de escoamento do fluido, tá certo? Dito isso, a gente pode imaginar um fluido se movendo. Aí você imagina assim, por exemplo, pode ser um paralelepípedo ou um cilindro, tanto faz. Imagina que uma coisa cilíndrica, uma porção aqui volumétrica cilíndrica de um fluido, tudo isso aqui em volta tem fluido em volta. Aqui vamos considerar a coordenada y. Aqui você tem a coordenada y. Tá certo? Coordenada y. E aqui, nesse ponto, na tampa superior do cilindro, você tem a coordenada y mais, sei lá, dy. Y mais, ou delta y, né? Y mais delta y. Tá certo? De tal maneira que esse comprimento aqui é delta y. E as duas áreas das tampas desse cilindro são iguais, eu vou chamar de área A. Sobre essa tampa daqui, ó, o fluido de cima exerce uma pressão que eu vou chamar de P. É a pressão em Y mais delta Y. E a pressão aqui de baixo é a pressão P de Y. Tá claro? Isso aí? Então, tem as duas tampas. As pressões laterais vão se cancelar, né? A gente até já viu isso. E deixa eu ver se muda alguma coisa aqui. Talvez fique um pouco melhor. Vou deixar assim. Que mais que tem aqui? E tem a força-peso. Então, todas as forças que atuam sobre esse elemento de fluido estão aí, exceto o peso, que eu não indiquei. Mas a gente não esquece. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, mas na verdade o teorema do trabalho e energia cinética. Teorema do trabalho e energia cinética. Teorema do trabalho e energia cinética. Para revisar o teorema, ó, é o seguinte: o trabalho da força resultante, a força tem que ser resultante para esse teorema. Lembra disso lá na Física 1? O trabalho da força resultante, o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo, não é isso? É igual à variação de energia cinética, que eu chamei de K, do mesmo corpo. Tá certo? Esse é o teorema do trabalho e energia cinética. Eu vou aplicar então esse teorema aí nesse caso específico desse elemento de fluido, né? Então a gente vai ver isso aí. Vamos calcular o trabalho. Então, primeira coisa, a força resultante. A força resultante sobre o fluido é uma força que, vamos imaginar que ela esteja para cima, apontada para cima. Então você teria
que computar aí, né? P de y menos P de y mais delta y. Isso tudo que multiplica a área, isso vai dar a variação da força, as forças devido às pressões na tampa superior e na tampa inferior, não é isso? E só falta força-peso. Aí a gente vai ter então todas as forças que atuam sobre esse elemento, não é isso? E mais a força-peso, ou seja, menos mg. Mas aí esse mg, vamos escrever diferente, ó, é a massa que está contida dentro desse cilindro. Isso significa que é a densidade do fluido vezes o volume, que é A vezes ΔY e vezes G. Isso aqui é o mg, que eu escrevi de um modo um pouquinho diferente, né? No lugar da massa, a gente escreveu simplesmente densidade vezes o volume. É isso aí, densidade vezes o volume. Essa é a força resultante, que seria uma força para cima, apontada para cima, tá certo? E essa força apontada para cima, vamos calcular o trabalho dessa força. Aqui eu vou fazer uma coisa aqui que pode ser arriscada. Deixa eu pensar aqui numa coisa. Eu vou imaginar então que eu vou... Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Esse elemento de fluido, essa quantidade material mesmo do fluido, ela vai estar um pouco em cima, ela vai subir um pouco a coordenada. Né? Eu imagino que ela esteja subindo, está escoando para cima, por exemplo. Né? Se está escoando para cima, aí vamos calcular o trabalho dessa força. Vamos chamar de um delta. Pode ser delta y também. Eu acho que eu poderia imaginar delta y. Igual a. Mas tem que ser a gente tem que imaginar um deslocamento, né? Ao longo dessa trajetória aí, que seria um deslocamento pequeno o suficiente para que não haja muita alteração da área, né? E nem do formato do fluido, nem da velocidade, apesar de que vai haver uma alteração infinitesimal. Então você teria aqui a pressão. Vamos já começar a elaborar isso aqui, ó. Isso aqui eu posso chamar, tudo que está aqui dentro desses parênteses aqui, isso aqui é o que... Lembra que isso aqui é diferencial de P, né? Na verdade com sinal de menos. Né? Olha só, vou escrever aqui em cima, dP é igual a P de y menos mais ΔY menos P. É a variação infinitesimal da pressão. Quando eu vario a coordenada y de um tanto ΔY, no caso aqui seria D, né? A variação de pressão seria essa expressão aqui. Isso aqui é exatamente o que, com sinal oposto, e aqui a gente tem um ΔY, mas o ΔY a gente está imaginando que é muito pequeno, de modo que a gente pode chamar isso aqui de dP. Tá certo? A gente vai poder chamar de dP. Então você vai ter menos dP vezes A. Isso aqui tudo é menos dP. Menos ρ.
A gente pode chamar de dy também, se quiser. dy é ρ a g dy, tá certo? E eu estou multiplicando isso aqui tudo por um certo ΔL também pequeno. É um ΔL pequeno, porque eu estou calculando o trabalho dessa força resultante. Então você multiplica essa força resultante por ΔL, né? ΔL, novamente, é pequeno o suficiente para que não haja alteração substancial da força, né? E esse trabalho, ele vai ocasionar o quê? A variação de energia cinética. É o teorema do trabalho de energia cinética. Quem é a variação de energia cinética? Ora, a energia cinética, vamos fazer aqui do lado, a energia cinética é 1/2 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, né? Vamos escrever isso aqui diferente, ó. Isso aqui é 1/2 vezes ρ vezes a vezes ΔY, ou dy, se a gente quiser, né? É isso aqui, vezes a velocidade ao quadrado. É isso. No lugar da massa, novamente, eu coloquei a densidade vezes o volume do cilindro. A derivada, você deriva isso aqui em relação à velocidade, não é isso? Qual vai ser a variação da energia cinética provocada por uma pequena variação da velocidade? Essa que é a pergunta, né? Qual será a variação infinitesimal da energia cinética que é provocada por uma pequena variação da velocidade? Vai ser simplesmente a derivada, né, em relação à velocidade. Então você vai dar ρ a ΔY vezes v dv. Tá certo? É simples assim, não tem complicação mesmo, não. Essa seria a variação. Então, essa variação, como o ΔL é muito pequeno, então essa variação também é muito pequena. Então, você pode usar essa expressão daqui, para essa pequena variação da energia cinética, né? Como se fosse uma variação realmente infinitesimal. Aí então, continuamos aqui, né, com a fórmula. Isso aqui é, então, igual a ρ a v dv ΔY. Tá certo? Agora é o seguinte, a primeira coisa que a gente pode, antes de fazer cancelamento, né, que a gente pode até cancelar a área, seria interessante aqui eu multiplicar exatamente por dy, né? Já que eu tô, que isso aqui é uma variação da coordenada y, então isso aqui seria interessante que fosse dy, tá? E isso aqui é a mesma coisa. Aqui, esse ΔY aqui usado, né? Ele nada mais é do que dy, né? É uma variação infinitesimal da coordenada y. E aí a gente tem essa equação aqui, ó. Vou igualar então. Passa tudo para um lado, só o sinal de menos vai embora, né? Aí, e cancela as áreas. Dá para fazer bastante coisa aqui. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter dp mais ρ. Aqui vai ter um dy vai sobrar, né? Porque um dy cancela. Então você vai ter um ρ vezes a. Na verdade, isso aqui a gente poderia ter usado para esse dy aqui uma outra quantidade. Mas esse dy realmente ele tem que coincidir com a variação dessa coordenada. Rho g dy mais o outro termo que faltou aqui, que seria eu cancelei as áreas, né? Então você vai ter aqui ρ vezes v dv
dy cancelou, então isso aqui é igual a zero. Então essa é a equação que eu tenho. Tá certo? Essa é a equação que eu sobra essa equação aí. E essa equação... Ih, tá tocando aqui. Essa equação, ela é a equação que você pode escrever, a forma dela é uma equação assim, é uma diferencial de uma função igual a zero. Diferencial de uma função igual a zero. Que função é essa? A função é essa aqui, ó. Diferencial de P mais ρ gy e mais 1 meio ρ v2 é zero. Então, na verdade, tanto faz essa equação ou essa, é a mesma equação. A mesma equação. Né? Portanto, o que está me dizendo é que a equação de Bernoulli significa dizer isso aqui, ó, a pressão, se você pegar todos os pontos do fluido em que há esse regime estacionário, não é isso? Você compara um ponto com outro e você vai achar sempre a mesma quantidade quando você calcula isso aqui, a pressão. Você pega a pressão naquele ponto, soma com a densidade do fluido vezes a gravidade G, vezes a altura em relação ao nível que está abaixo, né? A coordenada Y vertical, e soma a isso tudo, você ainda soma 1 meio da densidade do fluido vezes a velocidade dele ao quadrado, o módulo da velocidade dele ao quadrado, você vai sempre achar a mesma coisa. Vai sempre achar a mesma coisa, que é constante. Tá certo? Então essa é a equação de Bernoulli. Aí tem várias aplicações, né? Uma aplicação bem gasta até, né? Tá bem super comum, padrão da equação de Bernoulli, seria, tem um tubo de Venturi, né? Também tem o escoamento por um buraquinho. Se eu tiver um tanque, né? Por exemplo, exemplo aqui, um exemplo. Um tanque cheio d'água, a profundidade, a altura do nível da água, vamos chamar de H. Vou chamar de H. Tá certo? E aí tem um buraquinho aqui, ó. Aqui tem um buraco muito pequeno e que a água sai. Ela vaza. Tá certo? Aliás, o próprio formato do filete de água caindo, ele não é assim? É consequência da equação de Bernoulli. Aqui a velocidade é maior, aliás, da equação de Bernoulli não, da conservação de massa, né, do fluido. A vazão é a mesma, sempre. A vazão é constante. A velocidade aqui é menor e a velocidade aqui é maior. Se a velocidade aqui é maior e a vazão sendo constante, então a área, se a velocidade aumenta, a área tem que diminuir. Por isso que tem esse filete assim, característico de um escoamento, né, sem turbulência, né? Tá certo? Esse é só um parênteses, só para... Aí você tem um escoamento aqui no tanque, e qual é a velocidade em que a água sai do tanque? Aí vamos calcular, ó. A gente aplica a equação de Bernoulli da seguinte maneira. Eu vou pegar um ponto aqui, mais ou menos, próximo, pode ser até próximo do furo, e um outro ponto exatamente aqui, ó, na saída, quando... O que significa esse furo? Esse furo significa que a água que está saindo aqui por esse furo, ela já está em contato direto com o ar. Portanto, a pressão, né, aqui nesse ponto, ela cai. Ela vai ser igual à pressão atmosférica. Então, você tem o ponto 1 e aqui o ponto 2. Dois pontos que eu escolhi, né, do fluido.
No ponto 1, a pressão P1, aí você monta a equação, ó, ρ GY1 mais 1 meio ρ V1 ao quadrado, isso aqui você iguala a P2 mais ρ GY2 mais 1 meio ρ V2 ao quadrado. Então, aplicando a equação de Bernoulli, essa quantidade toda calculada no ponto 1 tem que ser igual a essa mesma quantidade calculada no ponto 2. Então, eu vou fazer isso. Tá certo? Então, quem é a pressão P1 nesse ponto aqui 1? Pela equação de Stevin, que a gente viu na aula passada, a gente sabe que P1 é a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0, né, no nível da superfície d'água, lá fora, né, no ar, o ar que está em volta, pressão atmosférica mais ρgH, H é a profundidade. Né, pela equação de Stevin a gente já sabe isso. A pressão P2, a gente sabe que é a própria pressão atmosférica, porque aqui a gente está lidando com nesse ponto aqui, ele está em contato direto com o ar que está lá fora. Tá certo? Ok? O ar que seria incumbência de segurar o fluido, e não segura. Não segura, mas a pressão, então, ela é igual à pressão atmosférica, por isso que o líquido está saindo daqui com uma certa velocidade, né? Lembrando que outra coisa, V1, quanto que vale V1? É zero. V1 é zero, que é a velocidade nesse ponto, o fluido está parado. Tá certo que tem um pouquinho de escoamento, porque na medida em que tem um vazamento aqui, mas esse movimento a gente pode desprezar, é um movimento muito pequeno, enquanto esse furo for pequeno, não é isso? Se você tiver um buracão enorme, aí não, aí você até sai do regime estacionário e a equação de Bernoulli não vale mais. Mas se você tiver um furo razoavelmente pequeno, então você pode pensar em um regime estacionário e aplicar a equação de Bernoulli, como a gente está fazendo aqui. Né? Então, que mais que falta aqui? Ó? Então vamos aplicar a equação de Bernoulli, ó. Vamos ver aqui. P0, P1, então vou pegar essa primeira quantidade aqui, P1 é isso aqui tudo, que é P0 mais ρ GH, então, mais Y1 é a mesma coisa que Y2, eu estou na mesma altura. Então isso aqui cancela, eles vão igualar a zero, né? Isso aqui é zero. Zero e zero. Mais 1 meio, então o outro termo que faltou aqui, 1 meio de ρ, vezes V1 ao quadrado, que é zero. Mais zero, né? Zero. Igual a P2, mas quem é P2? É P0, como a gente viu, né? Mais 1 meio ρ V2 ao quadrado. Daí essa equação aqui, cancelo P0, o que eu tenho? E resolvo aqui, ó, V2, que é, vamos chamar V2 de V, né? Então você tem aqui V é igual a, passa para o outro lado, né? Cancela o ρ, vai ser 2GH raiz. Então essa que seria a resposta aqui para o caso em que, né, eu tenho essa quantidade aí, né, para a velocidade. Né? Deixa eu ver o que está faltando aqui. É isso aí. Eu poderia considerar essa velocidade V1, ó, um pequeno valor, mas eu estou desprezando. Isso aqui é uma aproximação, né? Então, isso aqui é uma aproximação. Esse V1 ser igual a zero é uma aproximação, porque, na verdade, o V1, a rigor, ele não é zero. Né? Porque ele estaria... Esse nível aqui está descendo um pouco. Todas as partículas do fluido têm
mas teriam mais ou menos uma velocidade parecida, que seria muito pequena. Seria V1, tá certo? Então essa é uma aproximação. Então essa é a primeira aplicação, assim, bem padrão, que tem tudo que você vai encontrar em tudo que é livro, né? Tem outro exercício interessante que vocês nem vão encontrar aí, que seria outro exemplo aqui, ó, exemplo, balde girando em torno do seu eixo, próprio eixo de simetria, digamos assim. Então, seria um balde cheio d'água que está girando em torno do seu eixo. Quando esse balde está girando, o que a gente vai observar? A gente vai observar, ó, a água, ela vai se encurvar, não vai? Aí qual é o formato dessa superfície que a água faz? A princípio parece bem difícil, né, o problema. Aí você pode talvez resolver por você pegar um elemento, pega um elemento de fluido do balde, aqui está o eixo de simetria, né? Eixo de simetria do balde. Todo o fluido está girando em torno desse eixo, tá certo? Então você vai ter, aonde você tem uma aceleração, né? Você vai ter um gradiente de pressão, não só na direção vertical, produzida pela aceleração da gravidade, né? Mas você vai ter também um gradiente de pressão radial ao longo dessa coordenada daqui, ó. Coordenada radial, que eu vou chamar de coordenada R. Tá certo? Então você tem, para cada ponto aqui, você tem uma pressão que vai aumentando. Quanto mais eu me distancio do eixo, maior é a pressão, porque seria a aceleração centrípeta é maior, né? Esse raciocínio que eu apliquei de calcular a equação de equilíbrio, que eu vou aplicar a segunda lei de Newton para esse elemento de fluido, então. A segunda lei de Newton. Então a segunda lei, aí você teria aqui força resultante, ó, força resultante sobre esse elemento de fluido seria, a gente pode supor a mesma coisa, né? Você tem as áreas laterais aqui, ó, vou chamar de A, né? Essa distância daqui eu vou chamar de um dr, distância infinitesimal, um dr, poderia chamar de ΔR, tanto faz. A força resultante vai ser, aí nesse ponto, ó, eu tenho uma pressão e nesse ponto você vai ter outra pressão, ó, né? O fluido que está em volta exerce sobre essas faces, não é isso? Aí a diferença aqui é o quê? Que essas pressões nas faces laterais, elas não se cancelam. Por que elas não se cancelam? Elas não podem se cancelar. Elas têm que compensar, a diferença delas, elas têm que produzir uma pressão resultante de tal maneira que você vai ter uma força resultante aí, devido à diferença de pressão, que ela vai ser a força suficiente para ser compensada, ou para compensada não, para atuar como força centrípeta. É isso. Então, a força, porque isso aqui está girando, né? Para um objeto estar girando assim, precisa ter uma força centrípeta. Então você pega a força resultante e iguala ela à força centrípeta, que é mv2 sobre r. Força centrípeta, né? Como a gente aprendeu lá na Física 1.
Mas quem é a força resultante? A força resultante vai ser produzida pela diferença dessas duas pressões aqui na face da direita e na face da esquerda. Na face da direita tem que ter uma pressão maior, né? Então você tem a pressão em R mais dr menos a pressão em R. Eu multiplico isso pela área A, né? Aí eu vou ter a diferença de força. Essa é a força centrípeta. mv2 sobre R. Quando a gente calculou, a gente até mexeu com isso aqui, só que era direção, não era direção radial, era direção vertical e o resultante era a força peso, né, para calcular o empuxo. Lembra disso? E a equação de Stevin, né? Mas aqui a equação de Stevin vai ser modificada. Por quê? Porque aqui eu estou numa situação em que eu tenho aqui, não tenho um peso aqui, mas eu tenho a aceleração centrípeta. Essa é a única diferença. Não é isso? Então... pois não. Isso. Aqui é a coordenada R em geral. Aqui seria a coordenada R de onde está a localização, localização do elemento de fluido, do paralelepípedo, tá certo? Aí no lugar dessa massa, então eu vou colocar o quê? Aquela mesma jogada que eu tinha feito, né? Rho vezes o volume, que é A vezes dr, não é isso? Vezes V2 sobre R. Só que esse V aqui, ó, é ômega R. Vamos supor que eu estou com ômega constante, por exemplo. Ômega R, né? O V é ômega R, lembra? Então você vai aparecer aí vai ficar assim, a equação vai ficar assim. Vai cancelar o A, né? Então você vai ter dP igual a cancela a área, né? Rho vezes ômega 2, né? Rho ômega 2 R, porque aqui ficou substituir aqui por ômega R, né? Ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R dá o R. Então ficou um R em cima aqui. Então é essa expressão que eu tenho. Faltou aqui um dr, né? Faltou então um dr, tá aqui. Tá certo? Essa expressão que resultou. Então esse é o gradiente de pressão, que varia, que é linear, aumenta com a distância. À medida que eu vou me distanciando do eixo de rotação, enquanto eu estiver dentro do balde, né, naturalmente, a diferença de pressão vai aumentando. Portanto, a pressão aumenta bem. Então, quer dizer, eu posso fazer a integral, né? Integra dos dois lados, então eu vou ter a pressão de R vai ser 1 meio ρ ômega 2 R2. Mais ou menos isso, né? Acho que é mais constante de integração, mas aí você supõe que a pressão, se ela for zero, P0, né, digamos, então aqui seria mais P0, então isso aqui seria a pressão, da superfície, não é isso? Pressão na superfície. Não. É como a pressão varia com a coordenada radial. Tá certo? Aí o que eu faço? A jogada agora é fazer o seguinte, ó. Eu tenho a pressão, ela vai ser
Na verdade, ela depende dessa coordenada radial, mas também depende da profundidade, né? Como a gente, pela equação de Steve normal. Então ela tem duas coordenadas, tem a coordenada R e H. Vai ser P0 mais 1 meio ρ ômega 2 R2 e mais ρ GH. Então essa seria a pressão, ó. Se a gente imaginar aqui esse gráfico aqui, né? Aqui a coordenada radial R, isso aqui é a profundidade H. Como é profundidade, então isso aqui tá para baixo, profundidade H. Em cada ponto desse gráfico, se você imaginar num balde, né? Isso aqui está dentro do balde. Então eu tenho essas duas coordenadas. Em cada ponto eu tenho a pressão, né? Se eu tô, pois não. Tá, eu posso dar uma olhadinha. Mas tá certo? Então, nesse ponto aqui, ó, enquanto tiver água, né? Enquanto tiver água, é importante que tenha água. Aqui a profundidade a partir do ponto onde tem água. Mas aí qual seria qual seria, quer ver? H deixa eu ver aqui. Então, para quando esse termo aqui anula esse, aí eu teria a equação da superfície, que está sempre uma mesma pressão. Tá certo? Então, H é uma função de R ao quadrado. O H é uma função de R ao quadrado. Isso aqui modela a superfície do líquido, ou da água, né? Vai modelar, essa condição aqui vai modelar a superfície. O que é a superfície de um fluido? É o conjunto de pontos cuja pressão é a mesma, né? A pressão atmosférica. Então, para que a pressão seja a mesma, P0, esse termo aqui tem que compensar com o outro. Então, o H, é preciso que o H seja uma função de R quadrado para que ele possa cancelar esse outro. E o H função de R quadrado significa o seguinte, significa uma parábola. Uma parábola. Então, a forma da água do balde vai ser parabólica. Tá? E daí que vem a forma parabólica. Tá? Esse exemplo se foi bem assim meio de fora, mas só para vocês terem uma ideia de que além de que eu posso calcular esses gradientes de pressão para uma gama grande de situações em que eu tenho não só eu posso ter gravidade, mas também movimento circular. Aí eu aplico lá, coloco a aceleração centrípeta. Tá certo? Alguém me perguntou aqui se eu poderia resolver uma questão. Quem perguntou? Pode perguntar então qual é a questão que você... Questão 2. Era o negócio de asa do avião? A asa do avião. Vamos ver aqui como é que era mesmo a questão. Eu não lembro direito, deixa eu ver. Não, eu não vou conseguir. Espera aí. Se você tiver aí alguma coisa anunciada, eu acho que... Tá.
Agora, não deixem de ver, todo mundo aí, né? Não deixem de resolver os exemplos do livro, são importantes. Isso é bem importante. Porque complementaria a aula, o conteúdo que está sendo abordado aqui, tá certo? Quer dizer, eu estou dando essas aulas, é um resumo. A aula mesmo, o conteúdo, eu imagino que vocês estão lendo o texto, o livro, e resolvendo os exercícios resolvidos, então isso é importante. Então, no caso desse problema da asa, pode falar, como é que são os dados, né? Ele dá uma velocidade. Ah. Hum. Ah. Hum. 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 Aqui eu contando, né? É VB em cima e VA embaixo, né? Ah, é? VA e VB. Tá. Então, o VB. Ué, o VB é menor que VA? É complicado isso aí, acho que tá trocado. O VB é 2/3 de VA ou é o contrário? VA é 2/3 de VB? E o VA tá em cima? Não, essa aqui. Pode mandar. Pode mandar. Não, é bom, acho que se você. Não, mas se você garante, então. Na figura o VA está em cima. Na parte superior da asa. Ah, não, tá certo, tá certo. Perdão, tá certo. O VA tem que ser maior mesmo, tá correto. Não precisa mandar nada, não. Continua aqui. Então tá certinho. Aí ele tá perguntando o quê? Para achar o. Ah, bom, isso aí é a demonstração que está no livro, tá certo? Aí você vai. Ah. Só demonstrar a equação de Bernoulli sem diferença de altura. É um caso particular da demonstração da equação de Bernoulli. Eu fiz. Entendeu? Ah. Mas assim, se você citou só a equação de Bernoulli, aí não, mas eu teria que demonstrar como o livro faz. Tá? Sim, então tá certo. É, o item A foi pedido isso mesmo, para você mostrar. N- n- Ah, não, bom, até deve ter, mas assim, a demonstração do livro é suficiente. Você poderia fazer tudo que eu fiz, os procedimentos que eu fiz, e igualar os y. Também seria um outro jeito equivalente, seria encontrar a mesma equação. Aí o item B, ele está perguntando para calcular o que no item B? Uhum, tá. Bom, mas aí a área total da asa é A, né? Ou é de uma asa só? Tá, ótimo. Então A é a área total. Então, aí você teria que calcular a diferença de pressão, né, usando a equação de Bernoulli. É, PA mais
Como aqui a distância vai ser muito pequena de uma asa para outra, né, quer dizer, de uma asa para outra, de cima da asa para debaixo da asa, a diferença de altura é muito pequena para ter uma, uma variação de pressão razoável em virtude dessa diferença. Então, a gente pode desprezar, considerar a mesma coordenada y, né, de vertical, e passar logo para 1/2 aqui na equação de Bernoulli, 1/2 de ρ vezes VA ao quadrado. E você, como está lá, né, inclusive no item A, que ele pede para mostrar isso aqui, né, igual a PB mais 1/2 ρ VB ao quadrado. Tá certo? VB ao quadrado. Aí você, quem é P, então, por exemplo, PB menos PA. PB menos PA vai ser igual a 1/2 ρ VA ao quadrado menos VB ao quadrado. Né? Você faz isso aqui. Se eu multiplicar isso aqui pela área, o que eu vou obter? Eu vou obter a diferença de pressão, ó, em cima e embaixo. Entendeu? Na asa. Porque A é a área total da asa, né? Então, das duas asas. Então, isso realmente vai corresponder à diferença de força, né? Não é só a diferença de pressão, é a diferença de força entre... E essa diferença de força que vai sustentar o avião, que seria, então isso aqui teria que ser igual ao peso do avião. Aí você iguala peso igual a aí VA, se substitui, sei lá, coloca no lugar de VB 2/3 de VA, né, por exemplo. 1/2 ρ VA menos 4/9 VA. Quadrado ao quadrado vezes A. Não é isso? Substituir lá no lugar de VB, que é 2/3 de VA. E aí eu faço essa conta aqui, dá 9 menos 4, 5, dá 5/9, 5 sobre 18. Então, daqui, ó, P igual a 5 sobre 18, VA ao quadrado, vezes ρ, não é isso? ρ e vezes a área. Aí ele pede para calcular o que mesmo? A velocidade, né? VA. Mínimo. Aí esse seria o VA mínimo. Passa tudo para o outro lado, aí vai dar o VA mínimo. Se o VA for um pouquinho menor que isso, não sustenta. Entendeu? Mas é só para uma observação. Isso aí é uma relação aproximada, porque assim, no avião mesmo, quando o avião, você tem aquele vento da velocidade de arraste lá do ar passando pelas asas, esse movimento do ar, ele é caótico, ele tem turbulência, ele não pode ser considerado muito bem como sendo estacionário, não. Isso é meio forçoso se dizer que é estacionário e aí a equação de Bernoulli, você usar a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli pode ter um efeito pedagógico aqui, te dar uma ideia assim, mas ele não é assim uma equação muito adequada para ser usada nessa situação, tá certo? Só eu teria essa observação, essa ressalva aí para você ficar ciente disso. Coloca mais ou menos o resumo assim, como é que você, tipo os principais passos, não precisa detalhar tanto não, até para economizar espaço, você fazer com o exercício com maneira mais concisa, entendeu? Eu acho que pode colocar. Ah, mas não vai. É, mas olha só, mas não vai ter equação integral muito difícil, não. Eu acho que o integral mais difícil que pode aparecer assim, eu acho que já aparece no livro, né? E por exemplo, integral, se você conseguir resolver a integral por substituição de variável, aí não custa nada você substituir e fazer a integral rapidinho, entendeu? E também o integral por exemplo, dx por a ao quadrado mais x ao quadrado, entendeu? Raiz, sei lá. Esse tipo de integral você resolve por substituição trigonométrica.
Trigonométrica. Por aí. Acho que resolve por substituição trigonométrica. Mas acho que não vai parecer integral muito difícil, não. Mas se tiver. Mas. É. Isso. Isso. Pode, mas você tem que tomar cuidado para a gente conseguir enxergar. Eu vou desligar a gravação só para não ficar muito extenso, mas continua as perguntas, tá?